Quantas pessoas cabem lá na... Olá, sejam todos muito bem-vindos, na verdade, para lá de bem-vindos. Eu sou Ricardo Kertzmann, publisher do portal O Fator, e estou aqui com vocês para apresentar mais um episódio da História da História, que nada mais é, pessoal, do que a história por trás dos bastidores, aquela que as pessoas viveram in loco, presencialmente, e não aquelas que todo mundo sabe. Eu estou recebendo hoje, eu gostaria de falar que é com alegria, mas não é alegria, porque o assunto é chato, é um assunto triste, mas eu estou recebendo hoje aqui o paulista Rafael Zimmermann. O Rafael tem 28 anos, é de São Paulo, é tricolor, isso pode ser que seja um pequeno defeito dele, é judeu, viveu em Israel, está de volta para o Brasil e presenciou, in loco, vivenciou o ataque bárbaro cometido pelo Hamas contra israelenses, judeus e não judeus. Rafa, isso todo mundo sabe, aconteceu em 7 de outubro do ano passado, e o Rafa está aqui em Belo Horizonte, ele está palestrando a respeito, está visitando escolas, explicando tudo o que aconteceu e está falando com exclusividade para a gente aqui. Rafa, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo e vamos tentar, dentro do possível, tornar esse papo o mais leve, mas também o mais elucidativo possível, porque tem muita gente ainda, infelizmente, desinformada. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, a gente vai falar um pouco do que aconteceu. Acho que é importante para relembrar, porque já vai dar um ano, né, do atentado, mês que vem. Então, acho que eu venho aqui para mostrar o porquê que o desenrolar da guerra até hoje, né, que ainda está em guerra, como que começou tudo isso. Então, esse é o meu propósito principal. E, de novo, obrigado pelo convite e estou à disposição para a gente bater esse papo. Rafa, vamos, só para contextualizar aqui, você é de São Paulo, nascido em São Paulo, sua família é de lá, você é judeu. O que você foi fazer em Israel? Como é que você foi parar em Israel? Então, sempre tive essa ligação com Israel por ser judeu. Então, já tinha visitado tanto com a escola quanto em programas de estudos lá em Israel, então eu já conhecia. Mas no final de 2022, eu com 27 anos, na época, eu resolvo fazer um intercâmbio para Israel para conhecer como que é trabalhar lá, como que realmente seria viver lá, não só turismo, né? Não só conhecendo. E aí eu trabalho como um estágio não remunerado e faço esse programa para conhecer como que era a vida em Tel Aviv. E eu me apaixonei, assim. Eu me apaixonei tanto pela questão de segurança, tanto quanto a questão de qualidade de vida, e uma questão também muito espiritual, porque eu não sei se você já foi para Israel ou não. Já. Mas para mim é impressionante que quando o avião tá chegando, me dá um arrepio, assim. Não dá nem para explicar. Para mim é algo bem, uma conexão mesmo. E aí eu volto no final de 2022 com essa dúvida. Então eu fiquei de agosto até dezembro lá morando nessa experiência. E eu falo assim, será que eu me mudo para Israel? Será que eu começo uma vida em Israel? E não sei se vocês sabem, mas Israel ele tem uma questão de dar nacionalidade para descendentes de judeus. A lei do retorno. A lei do retorno. E ela é, na verdade, uma lei que veio graças ao nazismo. Porque os nazistas, eles pegavam os judeus até a 4ª geração para mandar para campos, para assassinar. E Israel, ele dá essa oportunidade até a 4ª geração de judeus para que você tenha a oportunidade de se tornar israelense e ter todos os benefícios. Então, eles dão passagem aérea, eles dão ajuda financeira. Então, para você começar uma vida em Israel, se torna mais fácil do que em outros lugares. Você trabalhava aqui em São Paulo, estudava, trabalhava em São Paulo? Eu já era formado, eu me formei na PUC em São Paulo, em administração, e eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Graças a Deus eu consegui entrar no mercado muito fácil, com 20 anos eu já entrei, então eu sempre trabalhei desde cedo. Só que eu resolvi tentar uma experiência diferente. Eu sempre falo que por eu ter essa oportunidade, por que não tentar? Não custa nada. Então eu falei, eu vou tentar. E aí foi ótima a experiência. E quando eu volto para o Brasil, eu fico nessa dúvida se eu moro em Israel, moro no Brasil, onde que eu fico. E aí entre janeiro e maio de 2023, ano passado, em São Paulo tentaram me assaltar 2 vezes mão armada.
E aí, esse foi o fator principal que me levou a Israel. Segurança, por incrível que pareça. Não é interessante você tocar nesse assunto, porque tem muita gente, né, que não conhece Israel, obviamente, que fala assim, caramba, mas você tem coragem de morar lá? Caramba, você tem coragem de deixar um filho seu ir lá? O que as pessoas talvez não saibam é que nesse aspecto da violência urbana, Israel é muito mais seguro do que qualquer grande capital aqui do Brasil, não é isso? Exato, falando em números mesmo. Se você for olhar para uma mulher, ela andar de ônibus, pegar um transporte, um táxi, de madrugada não é problema nenhum. E isso é uma discussão que no Brasil a mulher ela está segura ou não em relação a isso. Em Israel não existe esse questionamento, você não tem problemas. Não tem assalto, você anda com o celular na rua tranquilamente, coisa que em São Paulo eu, por exemplo, não posso fazer. Eu sempre falo que no Brasil a gente não tem o direito básico, que é o direito de ir e vir. Interessante, queria te perguntar nesse aspecto específico. Muitas pessoas, e eu me incluo entre elas, a sensação de insegurança ela é maior do que de fato a insegurança. Quero dizer que a gente tem mais medo, né, do que de fato deveria ter. Em Israel, essas questões todas envolvendo, sobretudo, o terrorismo, para quem vive lá, isso também conta bastante, assim, ainda que seja um país seguro, ainda que a gente tenha, que Israel tenha as forças armadas mais tecnológicas, mais inteligentes do mundo, viver lá fica... quando a gente anda na rua aqui, a gente fica preocupado de alguém assaltar o celular, roubar o nosso celular. Vivendo em Israel, fica aquele tempo todo um medo de pegar um ônibus, de entrar numa estação, de comer num restaurante? Isso fica pela cabeça das pessoas? Não, isso se chama. Isso é uma questão muito básica que o israelense tem de não deixar o terrorismo psicológico vencer. O que seria o terrorismo psicológico? Esse medo. Então, assim, se você tem esse medo, você não vive sua vida. Entendeu? Então, a gente vive com esse medo diário aqui no Brasil, é muito complicado, mas o israelense não vive com esse medo. É o que eu falo. Vamos dizer que teve um atentado terrorista. Um homem-bomba ou alguém foi lá, começou a atirar, esfaqueou, que seja. Matou 2, 3, 4, 5 pessoas. Mesmo assim, é um número muito menor do que no Brasil e de casos. Porque, assim, lá em Israel você sabe quem matou e quem morreu. Aqui a gente não tem nem ideia. É tantos casos aqui no Brasil que a gente não consegue mensurar. Em Israel, não. Então, assim, uma questão racional mesmo. Então, estatisticamente falando, não dá pra ter esse medo. Porque, assim, qual é a chance de acontecer comigo, de eu estar na hora errada, no lugar errado? Aconteceu comigo. Mas, assim, falando em estatística, qual é a chance disso acontecer? O que aconteceu no 7 de outubro é algo sem precedentes. Nunca teve em Israel. Foi a primeira vez que teve algo do tipo. Então, o israelense ele não tem esse medo. O israelense ele não deixa de viver pela ameaça, pelo que pode acontecer. É até uma piada, porque assim, estavam falando que o Irã ia atacar, né? Aquele dia, teve um dia que o Irã foi atacar Israel. Avisou antes, com os Avisou drones. antes, inclusive. E a piada interna em Israel é que eram os israelenses no restaurante, nos bares. Óbvio que tem o receio, óbvio que tem assim eu falo que é uma sombra, né? Do tipo, tudo que está acontecendo, essa guerra, os sequestrados, tudo isso não dá uma vida normal. Mas o israelense ele não deixa de viver o dia a dia, o cotidiano. Não deixa de trabalhar, não deixa de estudar, não deixa de ir na praia. Se for ver, as praias em Tel Aviv estão lotadas agora, que foi verão. Então, assim, o israelense não deixa de viver. Isso não é uma questão bem diferente. Mas e aí? Aí você voltou para lá, Rafa? Você voltou para lá para poder trabalhar em Israel, para poder viver em Israel e a partir daí você se encontrou no 7 de outubro. Conta um pouquinho para a gente como que isso aconteceu. Então, em Israel eu cheguei em maio de 2023, então, e aí eu começo a trabalhar como garçom em hotel. E eu sempre comento que é muito curioso como que eu trabalhando como garçom, que é o primeiro emprego, né, sempre de um imigrante, de alguém que se muda, eu ganhava a mesma coisa que trabalhando no banco aqui, no mercado financeiro. E isso mostra, só para mostrar o quanto que a qualidade de vida lá em Israel ele acaba sendo muito maior, você tem mais oportunidades. Ou seja, eu tinha um bom salário, eu ia para a praia todos os dias, tinha uma vida bem legal. E aí, em julho do ano passado, eu conheci um brasileiro, na orla da praia de Tel Aviv, por acaso assim, nada é acaso, mas eu conheci esse brasileiro que era o Hanani Glaser, um gaúcho, menino excepcional, ele com 21 anos, ele sabia falar 6 línguas, tinha feito exército, ele tinha muita experiência de vida com 21 anos, ele era muito novo. E eu com os meus 27, né?
A gente se conectou e uma das coisas que ele falou é, Rafa, isso daí foi em julho. Ele falou, em outubro vai ter uma festa brasileira em Israel, uma versão de uma festa brasileira, que se chama Universo Paralelo aqui no Brasil. É uma festa que acontece na Bahia e é do pai do Alok, né? Então é muito famosa essa festa, para quem gosta de música eletrônica. E aí é uma rave, né? Então é algo que eu gosto, sempre me tive no meio aqui no Brasil. Inclusive fui no Universo Paralelo já na Bahia. E aí eu falei, vamos, obviamente, uma festa brasileira em Israel, como não ir? E aí a gente combina de ir. E uma semana antes da festa, o Hanani me manda uma mensagem. Ele fala, Rafa, eu comprei aqui, vai eu e minha namorada, a Rafaela Treichmann, só que a gente tem 3 pontos. Primeiro, a festa era sexta-feira à noite. E em Israel, por ser um país religioso, sexta-feira à noite não para os transportes públicos. Ou seja, não tem metrô, não tem ônibus, não tem trem, não tem como se locomover. Só para as pessoas entenderem, de sexta-feira à noite até sábado à noite é o Shabat. Então, normalmente fica tudo ou quase tudo fechado. Exato. Os comércios fecham, então o governo para, não tem nada que o governo forneça nesse dia. Então, de sexta-feira à noite a sábado à noite. E a festa era sexta-feira à noite até sábado de tarde, até as 4 da tarde. E aí, segundo ponto, a gente não tinha carro. Então a gente falou, a gente não tem como ir, não tem transporte público, a gente não tem carro. E terceiro ponto, e muito importante, é que a festa só iria enviar a localização exata 2 horas antes. Ou seja, a gente não tinha a localização exata da festa. Isso gera por questões de segurança, Rafa? Ou são aquelas brincadeiras que algumas festas fazem, de lugar secreto, comunicam os jovens na última hora? Eu acho que isso é algo comum em Israel. Eu acho que por uma questão de segurança também, mas eu acho que pela questão de ser uma festa na natureza e que as pessoas sejam realmente um cenário mais descontraído, né? Do tipo, vamos falar no último momento e tal. Mas o Hanani sabia que era mais ao sul de Tel Aviv. Essas festas são na natureza. Então é em campo aberto, no deserto. Nunca é no centro. Nunca é onde eu morava, no caso, em Tel Aviv. E aí ele falou, Rafa, eu sei que vai ser mais ao sul de Tel Aviv, mas eu não sei exatamente aonde. Então imagina que a gente está aqui em BH, vai ser no interior, mais ao sul, assim, de BH, mas ele não sabia exatamente aonde. Ele falou, vamos se encontrar numa cidadezinha, que eu tenho um amigo que mora lá, e de lá a gente se vira, a gente pega um táxi, a gente dá um jeito e vai pra festa. A gente se encontrou 4 horas da tarde na sexta-feira, eu, o Hanani e a Rafaela, numa cidade chamada Beersheva, que é mais ao sul de Tel Aviv. E lá a gente fez um piquenique, a gente tocou violão, a gente se divertiu pra caramba. E aí a gente foi pra festa sexta-feira à noite com uma carona. O amigo do Hanani levou a gente. Ele não foi pra festa, mas ele levou a gente. E a gente vai pra festa em torno das 11h30 da noite. Chegamos lá, tudo normal, uma festa enorme. Só para entender, de Tel Aviv ao local da festa, quanto tempo? 1h30 de carro, mais ou menos. E aí a gente chegou na festa, era uma festa muito grande, tinham 3.000 pessoas do mundo inteiro. Isso é bom falar porque assim, muita gente acha que só os israelenses foram atacados. Naquele dia, tinham gente da Europa, gente da África, gente da América do Sul, muita gente do mundo inteiro e de todas as religiões. Gente sem religião, gente com religião, não importava. Era uma festa que falava muito sobre coexistência, muito sobre amor, muito sobre paz, realmente. Era uma festa muito alegre. Então, 3 pessoas do mundo inteiro lá. E aí, a gente conheceu uns brasileiros, né, nessa festa, e era uma festa que duraria 16 horas. Então, qual que é a ideia? Você leva barraca, leva comida, leva água, e aí a gente conheceu uns brasileiros e deixou nossas coisas com eles, porque a gente não tinha levado barraca. Então, a gente deixou nossa mochila, deixou nossa água, nossa comida com eles, e a gente foi curtir a festa. Até que 6h30 da manhã... Essa festa, havia algum já... tinha segurança, tinha proteção? Tinha policial lá dentro. Tinha, Tinha até policial lá dentro. Então... É uma festa realmente organizada, né? Você tem ingresso, entra, tem que mostrar convite, identidade. Tudo... Uma festa normal. É ao ar livre, mas é uma festa normal. É normal. Você mostra identidade, você tem que comprar antes. Inclusive, muita gente não foi porque achou que estava caro, mas não sei se era o caso. E aí a gente entrou, então era muito meio organizado mesmo. E tinham 3 palcos, era bem grande, assim, era festas de DJs internacionais, então era realmente uma festa com nome, sabe? Não era algo clandestino, por exemplo. Inclusive muita gente fala assim, pô, Rafa, quando recebeu a localização falando que era perto da faixa de Gaza, você não ficou com medo?
E eu perguntei isso pro Hanani. Eu lembro que eu falei, Hanani, é muito perto da faixa de Gaza, você mora aqui há 6 anos. Eu moro há 5 meses, eu nunca cheguei tão perto. Ele falou, Perto, estamos falando de quê? De 10 20 quilômetros. quilômetros? 10 quilômetros. É, uns 10 quilômetros. Aí ele falou, Rafa, eu já fui em festa nesse lugar e nunca aconteceu nada, é tranquilo. E eu sempre comparo, eu falo assim, pô, eu moro no Brasil, se eu ficar preocupado com violência, com tudo isso, eu não saio de casa. Então, assim, eu não me preocupei tanto. E tá tudo bem, realmente tinha muitos policiais e era comum ter festas lá. Bom, 6:30 da manhã de sábado, eu tava sozinho, eu lembro que eu tava na frente do palco sozinho. O Hanan e a Rafa, eles tinham ido ver uns quadros que tinham lá, um lugar de quadros, bem legal, bem bonito. E eu tava dançando sozinho até que eu começo a ouvir barulhos como se fosse fogos de artifício. Pá, pá, muito alto assim. Imagina, eu tava na frente da caixa de som e eu conseguia ouvir muito alto. E aí quando eu olhei pra cima, eu vi uma quantidade enorme de foguetes passando por cima da gente. Eu falo foguetes porque mísseis são direcionados, né? Os foguetes que o Hamas lança da faixa de Gaza, eles não têm direção. Então, eles lançam para Israel. E aí, eles lançando vários, então era assim uma quantidade enorme, enorme, passando pela nossa cabeça, um lugar aberto, 10 quilômetros de Gaza, tudo passando em cima da nossa cabeça. Só que esse barulho a gente ouvia porque o Israel tem um antimíssil, que é o domo Iron de Dome. ferro, né? O Iron Dome. Então, o domo de ferro, ele ia lá e explodia o míssil. Então, o perigo era que caísse em cima da gente, Destroços. os destroços. Pararam a festa, na hora, assim. O DJ pegou o microfone e ele falou Tsevadom, Tsevadom, que em hebraico significa código vermelho, código vermelho. Só que assim, eu nunca fui treinado, né? Eu não fiz exército. Uma questão que você falou, né? A questão de medo dos israelenses, tudo. O israelense, ele é treinado para isso. O israelense é obrigado a fazer exército. Homem, mulher, independente. Então, eles passam por isso nessa questão de saber como reagir nessas horas. Só que eu não sabia. Então, eu me agachei, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Desculpa, quando dá esse alarme, as pessoas se mantêm ordeiras, calmas, ou começa um clima Então, de pânico, algo assim? nesse caso, Até não porque teve um tanta gente de alarme, fora. né? Aham. Nesse caso, não teve um alarme. Nesse caso, foi a gente olhando os foguetes. Foi bem diferente do que os israelenses estavam acostumados. Porque é isso que eu notei, um pânico. Então, eu lembro que eu me agachei, eu fiquei em posição de defesa, e eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, cada um tava numa reação. Tinha gente chorando, tinha gente correndo, tinha gente filmando, cada um, assim, numa reação. Mas os próprios israelenses perceberam que era algo a mais, porque assim, era uma quantidade muito grande. Era muito grande, era muito míssil passando na nossa cabeça. Então, realmente, eu senti muito medo dos israelenses. Eles estavam com muito medo. Muita gente saiu correndo, muita gente ficou na festa, esperando. Eu, no meu caso, saí correndo. E aí eu cheguei na barraca, onde a gente tinha deixado nossas coisas. E eu encontrei o Hanani e a Rafaela. E aí o Hanani, ele, com toda a experiência dele de exército, ele falou, Rafa, a gente precisa encontrar um bunker. Só que, como vocês lembram, a gente não tinha ido de carro. Grande problema, né? Então a gente sai correndo, nós três, a gente pega a nossa mochila. Eu lembro que a gente pegou só uma garrafa de água. A gente tinha levado um pack. A gente só pegou uma garrafa. Saiu correndo. Sem direção. Tanto é que uma hora eu parei eles, eu falei, vamos olhar no mapa onde é que a gente estava indo. E a gente estava indo em direção a Gaza. Totalmente o lado errado. E aí já em direção ao contrário, a gente chega numa uma estrada bem próxima da festa. E aí a gente começa a pedir carona. Um carro para, era um casal que estava na festa. E eu nunca vou esquecer porque era cena de filme, assim. Era o nascer do sol. A gente inclusive gravou isso. Tinha o nascer do sol, lindo, maravilhoso. E os foguetes passando do lado. E o Hanani, eu lembro que ele falou assim, cara, parece o apocalipse. Parece o fim do mundo. E realmente era o início do fim do mundo pra gente. E aí a gente entra nesse carro, eu percebi pela roupa deles que o casal tava na festa. Então pela roupa que eles estavam vestidos e tal, a gente entrou no carro voando, assim. Voando. E a porta aberta ainda, eles acelerando. E aí o Hanani falou pra eles, a gente precisa encontrar um bunker. O que acontece? Por aquela cidade ser muito próxima de Gaza, quando acontece um ataque de míssil, toca uma sirene, que é comum, infelizmente, nesse lugar, você tem 7 segundos para entrar num bunker. Ou seja, é comum que tenham bunkers ao longo da estrada, em ponto de ônibus. Então, num ponto de ônibus tem um bunker. Não é subterrâneo, não tem porta, é um detalhe muito importante, são bunkers sem porta. É só para realmente você entrar, imagina que você está dirigindo na estrada, você para o carro,
entra no bunker, espera, e aí parou o míssil, você volta pro seu carro e dirige. Então essa é a ideia desses bunkers, realmente, porque assim, nunca aconteceu nada Uma em invasão Israel. terrestre. Nunca aconteceu uma invasão terrestre, então não tinha essa preocupação. A gente foi os primeiros a entrar no bunker. A gente entrou num bunker que era assim, eu lembro que a gente percorreu o caminho de carro menos de 2 minutos. Então a gente começou essa carona perto da festa e foi até um bunker em 2 minutos no máximo. A gente foi os primeiros a entrar nesse bunker, eu, o Hanan e a Rafaela. Acho que só tinha mais uma ou duas pessoas. A gente ficou lá no fundinho do bunker, a gente até tirou uma foto lá dentro, eu tenho essa foto. E aí começa a chegar muita gente. Era um lugar que eu posso te falar que cabia umas 15 pessoas. No final tinham 40 pessoas. 40 pessoas contadas. E essas pessoas, qual que era o clima interno? Era mais tranquilidade? Era mais medo? Eu particularmente, eu me sentia tranquilo, mas estava tudo muito estranho. Eu lembro que o Hanani, ele me falou que os israelenses questionavam como que estava acontecendo aquilo, aquela quantidade de mísseis. E o exército não sabia. Isso foi algo que eles questionaram, eu lembro. Então, assim, para eles estava meio assustador. E eu senti o Hanani meio assustado. Ele falou, Rafa, a gente vai ficar um bom tempo aqui. Eu lembro que ele me falou isso. E aí começa a chegar muita gente, os israelenses com toda a expertise deles, de exército, de sobrevivência, eles falam algo que eu nunca ouvi na vida. Vamos dividir o ar. O que significa isso? Metade fica em pé e metade fica sentado. Isso divide o ar. Surreal, assim. E funcionou. E aí a gente dividindo o ar... Porque senão corria o risco, imagino, de ter um acúmulo de gás carbônico por causa da respiração e as pessoas começarem a passar mal. Passar mal. Então, assim, já não dava pra respirar lá dentro. Eu lembro que eu tava no fundo. Já era muito complicado respirar. Era muita gente. Até que meia hora depois, mais ou menos, nem sei se foi tanto tempo assim ou menos tempo, eu tava bem encostado na parede, assim, e eu, no caso, eu tava agachado, e aí eu começo a sentir tiro nas minhas costas. 1 tiro, 2 tiros, só que eles não atravessam a parede do bunker. Então eu senti o impacto. Pá, pá, e depois o barulho que pra mim foi surreal, cena de filme, assim. Pi! Granada. Eles jogaram uma granada pelo lado de fora. Nesse momento, começa uma troca de tiros do lado de fora. O Hanani, ele se agachou com a Rafaela. Os dois se agacharam. O Hanani colocou um fone de ouvido nela. E pra ela não ouvir a troca de tiros. Eu não sei como ele teve essa calma naquele momento. Eu lembro que os dois estavam, então, agachadinhos. Eu, um pouco mais em pé, eu coloquei a mão sobre os dois. Eu sempre comento que nessa hora, até quem é ateu fica religioso. Porque é um momento que você não vê saída. Eu comecei a rezar. Por favor, Deus, favor, Deus, favor, Deus, sem parar, sem parar, sem parar. Em português mesmo. Eu aprendi a rezar em hebraico, mas eu sabia... Eu comecei a pedir pra Deus. Favor, Deus, favor, Deus. E com a mão sobre os dois. E aí, logo depois disso, nesse momento eu começo a ouvir uma voz, uma mulher, do lado de fora do bunker. Só que imagina, eu tava aqui no bunker, na parede, e ela do lado de fora encostada. Então eu ouvia muito bem ela, mas eu não via ela. E eu ouvia ela falando de novo Tsevadom, código vermelho. Até então eu nem sabia o que era Tsevadom, eu fui saber depois. E código vermelho, e ela fala que não vai aguentar. Era realmente uma troca de tiros bem pesada. E aí eu ouço muito tiro, como se fosse do meu lado mesmo, eles matando ela. E eles gritando... Ela provavelmente era do exército de Israel. Não, ela era policial, eu descobri depois. Era uma policial que provavelmente estava na festa e foi fazer a segurança do bunker. Foi proteger o bunker. E aí eu ouço o grito que eu nunca esperei ouvir na minha vida. Eu já tinha aprendido o que era isso na escola, eu sabia. Eles começam a gritar com com todo fervor, assim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sem parar, sem parar. Pra quem não sabe, Allahu Akbar significa Deus é grande em árabe. E eu já tinha aprendido que quando terroristas cometem atentados, eles gritam isso. Então, quando eu ouvi isso, se até então eu rezava, depois eu entendi que era o meu fim. Eu sabia. Imagina, 40 pessoas dentro de um lugar que não tem porta. Você não tem proteção. Então, se iniciou um caos. Se iniciou um caos lá dentro. As pessoas estavam na frente tentando ir pra trás. As pessoas rezando. Tipo assim, virou um caos.
Uma menina, ela me mordeu na minha costela, ela entrou em colapso. Ela me mordeu aqui na costela, eu tenho a marca até hoje. Ela fincou toda a boca dela e ela arrancou minha carne. E eu lembro de olhar pra ela e só pensar, cara, a gente vai morrer todo mundo aqui. Tipo, não tem nem o que eu possa fazer, sabe? E aí a primeira coisa que eles fizeram, os terroristas, foi jogar um gás. Um gás que, assim, em 30 segundos eu colocava a mão, assim, eu não conseguia puxar o ar. E, e para mim é muito louco, porque naquela hora, no meio daquele caos, o que veio a imagem na minha cabeça foi um judeu esquelético indo pra câmara de gás. Então eu ia morrer igual o antepassado meu. Eu digo hoje que provavelmente eu era essa pessoa. Eu acho que eu era essa pessoa e eu tava vivendo aquilo de novo. E aí eles. Depois desse gás, essa menina caiu em cima da Rafa. Ela começou. A Rafa começou a gritar. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, sem parar. E aí eu e o Hanani, dois homens, a gente tenta tirar a Rafa e a gente não consegue. A menina de cima da Rafa, essa menina que me mordeu, a mesma, ela só queria sobreviver, cara. Ela realmente só queria sobreviver. E aí a gente não consegue, eu olho a cara do Hanani e o Hanani faz uma cara assim de desespero, do tipo, eu preciso fazer algo. E eu nunca vou esquecer, cara. Tinham 40 pessoas lá dentro. Ele começa a pular as pessoas, passar elas. E ele vai pra frente. E aí os terroristas, eles começam a jogar granada. Granada que explode estilhaço, sabe? E eu tava lá no cantinho, assim, tentando me proteger, mas batia os estilhaços em mim. E batia. Mas o terrorismo, ele é tão forte, o psicológico, que você sabe que você vai morrer, que você não sente a dor física. E eu olhava, poucas vezes eu olhava pro lado, e uma das vezes que eu olhei pro lado, eu vi o Hanene sendo atingido. Não sei se foi tiro ou granada, porque além das granadas, eles atiravam também. E eu vi muita coisa. Eu vi gente pegando granada e jogando de volta. Eu vi gente gritando pra reagir, mas sem conseguir reagir. Eu vi as pessoas morrendo do meu lado, eu agonizando de dor. E aí, do nada, eu desmaiei. E quando eu acordo, eu já tô embaixo de vários corpos, assim, vários corpos. Você consegue dizer quanto tempo durou isso? Eu sei depois quanto tempo durou. Depois eu sei, mas assim, naquele momento eu perdi noção total de tempo. Eu não sabia se era dia, se era noite, quanto tempo eu tava lá. Não tinha ideia. Eu lembro que só passava na minha cabeça o seguinte, eu não vou sair daqui. Eu aceitei morrer. Eu falei, eu vou morrer. Eu conversei com Deus do meu jeito, pedi minhas desculpas e falei, eu aceito. Eu aceito, tá tudo bem e que seja rápido. Eu lembro que eu pedia pra ser rápido. E quando eu acordei, eu não acreditava. Tipo, eu acordei desse desmaio, eu falei, nossa, ainda não acabou. Aí eu começo a rastejar pra cima dos corpos, porque eu precisava respirar. Eu precisava puxar o ar. Eu não tinha ar lá dentro. Imagina, granadas, tiros, coquetel molotov eles jogaram também, depois eu fiquei sabendo. Esse gás, que pra mim foi a pior parte, de longe assim. E aí quando eu começo a rastejar pra cima dos corpos, eu começo em direção à entrada. Né? Quando eu começo, e eu indo em direção à entrada, começa a tocar um celular. Eu nunca vou esquecer porque era muito escuro lá dentro. E eu via esse brilho do celular de olho fechado, assim. E eu ouvia ele vibrar. E aí, aconteceu isso, eu peguei esse celular no desespero e joguei na parede. Porque eu fiquei com medo que eles vissem o celular e vissem que eu tava vivo. Eu sempre falo como que minha cabeça, ela pensava, eu quero ir embora, eu quero morrer. Mas meu corpo, ele reagiu de uma forma inacreditável para sobreviver. Quando eu acordei fingindo de morto. Em posição de fingir de morto. E aí eu faço isso com o celular e eu continuo a rastejar. Até que eu chego perto da entrada, eu puxo o ar. E quando eu solto, na hora eu faço xixi. Um xixi de alívio. Não era de medo. Não era porque eu tava morrendo. Era porque eu tava aliviado de estar respirando. E hoje eu falo pras pessoas, a gente não valoriza nem isso. O respirar. Eu tava respirando. E isso pra mim, isso já era demais. Tanto é que quando é surreal como eu lembro tudo.
como eu lembro o que eu pensei, o que eu senti, tudo. Porque nessa hora que eu fiz xixi, eu pensei, joga uma granada, atira, por favor, me mata, mas não sem ar, por favor. Eu pensei isso. E essa questão do celular me machuca muito, porque hoje eu penso que provavelmente era um pai ou uma mãe ligando pro filho ou pra filha e a pessoa tava morta do meu lado. E eu não podia fazer nada, sabe? E depois de um tempo, fingindo de morto, eu fico em posição de fingindo de morto, assim, de cadáver. Nesse momento já tinha passado? Ou ainda continuava tendo tiro? Já tinha passado, mas eu não sabia se eles estavam lá fora ou não. Claro. Eu não conseguia saber. Porque realmente eu perdi noção de tempo, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro muito deles rindo do lado de fora. Também, o que eles faziam era um jogo. Então, eles faziam silêncio e do nada alguém tentava sair e eles matavam. Então, assim, era muito complicado pra sair de lá. Eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Eu aceitei realmente que era a minha hora. E que eu não iria sair de lá. Aí, do nada, depois de um tempo, chega um menino. Ele entra no bunker, ele começa a falar algo. Eu não entendi nada, né? Minha cabeça já tava pra lá. Se não fosse português, eu não ia entender nada, entendeu? Minha língua mãe. Se não fosse minha língua mãe, eu não ia entender nada. E eu não entendi nada. E aí eu abri o olho. Eu abri o olho, olhei pra ele. E ele tava vestido de civil. E aí eu olhei pra ele e falei, que droga. É terrorista. E ele me viu. Então eu não tenho o que fazer. Eu me levanto. Com muita dor na perna, eu não sei como eu me levanto, juro. Eu me levanto, começo a sair do bunker. E assim, bem na saída, na entrada do bunker, tem a pior cena que eu vi. Era uma fogueira. Uma pilha de corpos pegando fogo. Eles pegaram jovens que estavam comigo e colocaram eles no fogo, vivos. E aí eu dou uma volta nessa fogueira e dou de cara com 6 policiais. Esses 6 policiais, tinha um outro menino que já tinha saído, eu fui o segundo a sair. E aí eu sento do lado de fora do bunker e começam a me olhar assim e eu não acreditava. Falava, nossa, como que eu tô aqui? E logo depois sai a Rafa. E aí a Rafa sai e começa a gritar o nome do Hanani, o Hanani, o Hanani, o Hanani morreu, o Hanani morreu. E eu olho pra ela com a maior frieza do mundo, assim, naquele momento. Eu falo, Rafa, você sabe o que aconteceu aqui? Eu não sei como que a gente tá aqui. Como que a gente tá vivo. Do tipo... Era pra estar todo mundo morto. O que aconteceu com a gente é exceção. Foi milagre, tipo, foi exceção. E aí, comigo e a Rafa naquele momento saíram mais 4 pessoas. Colocaram a gente num carro da polícia, fechado, assim. Eu lembro que a Rafa gritava, não fecha a porta, não fecha a porta. Porque imagine, a gente saiu de um lugar fechado. Um detalhe, né? Quando eu saí e vi essa fogueira, eu entendi que a fumaça estava entrando dentro da fogueira, dentro do bunker. Ou seja, além de todo o cheiro da morte, tipo, assim, o cheiro era cheiro de queimado, cheiro assim, cheiro horroroso. Tinha essa questão de não conseguir respirar por causa dessa fumaça. Ou seja, tudo que estava lá dentro era horrível, horrível. E aí esses policiais levam a gente para um campo aberto, porque eu fiquei lá quase 5 horas. O pior período do tiroteio, de jogar gás... Acho que eles ficaram 2 horas e meia fazendo isso. Eu não tenho essa certeza. Das 40 e poucas pessoas que você achava que tinham lá... Não, tinham 40 pessoas contadas. E quantas saíram? No final sobreviveram 9. Você estava ferido? Você estava machucado? Sim, bastante. Das granadas, estilhaços, e da minha perna, porque eu fiquei pressionado embaixo dos corpos muitas horas. Eu achei que eu tinha quebrado, mas graças a Deus eu não quebrei. E a Rafa? A Rafa, ela saiu muito machucada no olho, ela não conseguia... Eu lembro que ela falava... Cara, isso me pegou muito, que ela falava, eu não tô conseguindo enxergar. Não tô conseguindo enxergar. E... Por causa do gás, tudo, né? Então, assim, ela não conseguia enxergar. Só que aí ela também tinha muitas marcas das granadas. Mas no final ela também... Assim... E o Hani morreu? O Hanani morreu. Pra mim, o mais impressionante de tudo não é só ter saído vivo. É ter saído inteiro. O que salvou a gente, de certa forma, é que tinha muita gente. Era um lugar muito pequeno. Então a gente acabou ficando atrás das outras pessoas. Rafa, quando os policiais chegaram, quando eles encontraram vocês, quando vocês, de alguma forma, se sentiram seguros, o comportamento desses policiais diante
diante de uma cena dessa, eles conseguem manter o profissionalismo, eles conseguem manter o treinamento, ou diante daquilo tudo acaba sendo alguma coisa meio que desorganizada também? Olha, é muito complicado julgar isso, porque Não no assim, sentido de julgar, a sua não percepção, sabe? sei, porque assim, eu vou ser bem sincero, esse menino que veio resgatar a gente, ele tava no bunker. E antes de começar o ataque terrestre, ele saiu pra fazer xixi. E quando começou o ataque terrestre, ele se escondeu. Ele ficou quase 5 horas escondido do lado de fora. Ele viu uma menina ser abusada na frente do bunker. Ele viu um menino do meu bunker ser sequestrado. E aí, quando o carro da polícia tava passando, ele parou o carro. Ele conseguiu parar e quase mataram ele, achando que ele era terrorista. E aí, os policiais não queriam parar. O que eles queriam era ir atrás dos terroristas, porque eles sabiam que, pra eles, eles imaginavam que todo mundo que estava lá no bunker estava morto. Foi isso que eles falaram pra esse menino. Eles falaram: todo mundo que tá aqui está morto. é, E eles também não quiseram entrar porque o cheiro era insuportável. Eles falaram isso. E o que eu posso dizer é assim, naquele momento, eles ficaram do lado de fora protegendo o bunker e esse menino que entrou. Talvez eu acho que faltou um certo profissionalismo de entrar no bunker para ajudar esse menino, isso sim. Mas eles ficaram do lado de fora protegendo, porque depois de quase 5 horas, quando eu saí, tava tendo tiros ainda. Ou seja, tava perigoso. Então, e eles foram super rápido depois, eles colocaram a gente super rápido no carro, independente se estava machucado, não estava machucado. Vamos embora. Então eles foram muito rápidos nisso. Não é que eles ficaram tratando a gente lá, então assim. E eles foram muito solícitos. Eu lembro que eles quebraram o vidro do porta-mala de um carro que tava lá, assim, destruído. Pequenas coisas, mas que, assim, eu dou muito valor. Eles quebraram esse vidro e tinha um cooler nesse carro. Era de alguém que tava na festa. Tinha um cooler. E tinha água lá dentro. Imagina depois de 5 horas você passar o inferno que você passou e te dar uma água gelada. Aquela água descendo na garganta. Eu nunca vou esquecer. Aquele gelado. E eles fizeram isso. Então eles foram muito solícitos, eles foram bem rápidos com a gente. Acho que ficou lá esperando mais gente tentar sair. Infelizmente não saiu. Então naquele momento, comigo e a Rafa saíram 4. Então eu achava que eram só 6 que tinham sobrevivido. Mas no final sobreviveram mais 3. Então 9 dos 40 sobreviveram. E aí levaram a gente para um terreno baldio. A gente ficou esperando o reforço chegar. E de lá levaram a gente para outro lugar. E a gente pegou uma ambulância. E da ambulância a gente foi para o hospital. Ou seja, só no hospital que eu comecei a entender o que estava acontecendo. E só no hospital que eu comecei a tentar me sentir mais seguro. Até então eu não me sentia seguro. Você nesse período conseguiu se comunicar com sua família aqui no Brasil? Eu tentei ao máximo ligar para minha mãe, mas era madrugada aqui. Eu saí do bunker, era quase 11 e pouco da manhã em Israel. Aqui era tipo 5 e meia, 6. Quase 5. Então não consegui falar. Eu falei com o marido da minha irmã, e aí que ele tava acordado, e aí ele avisou minha irmã. Inclusive ele achou que era mentira. Porque ele falou: pô, como é que o Rafa tava numa festa, do nada vai parar num bunker, de um bunker de 40 pessoas sobrevive 5, que eu falava que era 6, né, naquele momento. E, tipo, no Brasil, a notícia que chegava é que teve um atentado terrorista, mas que tinham morrido 20 pessoas. Então ele falou: o Rafa tá falando algo que não é real. Então, tipo, ele ficou meio assim. Só que quando eu falei com a minha irmã, na hora, ela falou: Rafa, eu acredito em você, eu sei que é verdade. E aí ela avisou minha mãe. Só que ela avisou minha mãe e assim, minha mãe... Imagina uma mãe, né? Falar: ó, o Rafa teve um ataque terrorista, o Rafa tava num bunker, 40 pessoas, sobreviveram 6, ele passou por gás, granada, tiro, tudo isso e tá no hospital sozinho. Eu tava no hospital sozinho, não tinha ninguém pra me dar a mão. Não tinha um parente meu. Não tinha amigos meus que conseguiam chegar. Um amigo chegou depois de horas, ele conseguiu chegar. Mas fecharam as estradas. Não Esse tinha... hospital era onde? Em Beersheba. Aliás, tava um caos lá. Assim, um caos. Pessoas sem pedaço do corpo, pais procurando os filhos desesperados, cirurgias de emergência. Assim, aquele hospital era cena de guerra. Lá que eu entendi que o país tinha sido invadido. Porque até então eu só achava que era meu bunker. E aí lá que eu comecei a entender que tava tendo, tipo, uau, o que tá acontecendo, sabe? E aí, tanto é que eu era sinal código verde, porque eu saí ferido, mas eu não era uma emergência do tipo, precisa operar agora, tipo, tá entre a vida e a morte, nada disso. Graças a Deus. Então eu fui meio que até deixado de lado, totalmente entendível pela situação, mas eu tava sozinho. Isso foi muito difícil pra mim. Acontecer tudo aquilo e eu tá sozinho. Tipo assim, olhando pro nada, em E estado do de hospital choque. você foi pra onde?
Eu do hospital fui transferido para outro hospital, que era um hospital mais tranquilo. E aí eu fiquei um dia nesse hospital no norte, me transferiram para Haifa. E aí tava bem mais tranquilo esse hospital. E aí eu fiquei um dia nesse hospital em Haifa e eu fui liberado, acho que segunda de manhã. Ou seja, o atentado foi sábado e segunda, ou domingo à noite, eu acho, eu já tava fora do hospital. Domingo à noite, já tava fora do hospital. Incrivelmente, tipo assim. E aí você chegou em casa, depois você voltou para o Brasil, quando? Você ficou lá mais uns dias? Como é que ficou a sua cabeça? Assim, o que uma pessoa, depois de vivenciar verdadeiramente o horror, porque você falando é impossível para mim ou para qualquer um que esteja assistindo entender de fato o que passou, mas a gente consegue ter alguma noção disso. É, sozinho, sem família, em casa, o que passou pela sua cabeça? Estou no lugar certo, não estou no lugar errado, o Brasil com todos os problemas é o melhor lugar, não, eu tenho que ficar aqui porque aqui é que eu posso ajudar a defender meu estado. Como é que você se sentiu depois disso tudo? Minha primeira reação foi: eu tenho que falar pro Brasil o que aconteceu comigo. Pro Brasil. Eu falava: os brasileiros têm que saber o que aconteceu aqui comigo. Eu tive muita sorte de ter um amigo de infância que mora lá em Israel. Eu não conseguia voltar para minha casa, onde eu morava, em Tel Aviv. Eu fui para casa dele, onde ele mora com mais 4 brasileiros, que são meus amigos também. E se não fosse por eles, talvez eu não conseguiria me recuperar. Porque eles me trataram não como se fosse um coitado. Isso foi maravilhoso. Eles me trataram como: vai ficar tudo bem, o que você precisar, a gente tá aqui. Mas não como o coitadinho, do tipo, ai, não, tipo, pô, você passou por algo pesado, a gente vai te apoiar, mas, tipo, vamos se reerguer. Então, no dia seguinte, eu saí na rua. Eu lembro que eu fui tomar um café, tipo, na segunda ou terça, eu já fui tomar um café sozinho, numa cafeteria, porque eu falei: eu quero ir sozinho, pra não ter medo. Pra não ter medo de andar na rua, pra não ter medo das pessoas. E eu olhava as coisas, eu chorava. Eu via o sol, eu lembro de ver o sol. Eu via crianças brincando e eu chorava. Então, assim, foi muito intenso logo depois, porque as coisas boas me emocionavam muito. Eu não via as coisas ruins, eu não via os vídeos do atentado, eu não via o que aconteceu no dia 7, eu não queria ver. Eu só via as coisas boas. Então, eu lembro que quando eu fui no enterro do Hanani, aconteceu tudo isso no sábado, o enterro foi na quarta. Eu cheguei e falei: eu que vou dirigindo até lá. Era 1 hora de onde eu tava. Eu falei: eu vou dirigindo porque eu não quero ter medo de carro. E nesse mesmo dia, perto de onde foi o enterro do Hanani, estava tendo uma ameaça de ataque de drone. Ou seja, não era para ir para lá. Mas eu falei: eu não vou perder o enterro dele. Eu não vou deixar a Rafa sozinha. Isso me salvou também. Ter que cuidar da Rafa. Porque, imaginem, ela tinha 19 anos na época. Aí eu pensei: uma menina de 19 anos perdeu o namorado e passou por tudo isso. Como que ela vai se reerguer? Então eu procurei psicólogo, médicos, tudo fui eu que fiz para ela também fazer. A gente começou a fazer psicólogo 4 dias depois do atentado. Imagina isso: você sofreu o que você sofreu e 4 dias depois você começar já a se tratar. Então, assim, eu fui muito rápido em tudo e isso me ajudou muito. Então, e eu não queria ir embora de Israel. Eu falava: o terrorismo não vai me vencer, não vai me vencer, eu não vou deixar. Obviamente, me ofereceram os aviões da FAB, do Exército Brasileiro, que estavam resgatando brasileiros. Então me ofereceram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e eu neguei todos. Até que numa sexta-feira minha mãe ligou. Imagina minha mãe nisso tudo, né, tadinha. Minha mãe me liga e ela fala: Rafa, eu tô olhando pra minha cama e assim, eu tô morrendo de saudade de você, eu preciso de você aqui. Eu falei: mano, eu vou voltar, desculpa. É uma decisão minha, espero que você respeite. Ela respeitou, ela sempre me respeitou. Ela falou: eu só queria que você estivesse aqui. Eu falei: não vou voltar porque isso é uma vitória pra eles. Só que eu fiquei muito mal comigo mesmo, porque eu falei: cara, o que eu vou fazer aqui? Tipo, eu não sou do exército, que ajuda eu posso dar? Eu até tentei fazer ajuda voluntária, mas era tanto voluntários que não tinha nem espaço pra mim, você acredita? Era tanto voluntário que nem eu podia fazer voluntariado. Então eu falei: eu vou ficar em casa sem fazer nada, tipo, e o pessoal no Brasil sofrendo por minha causa. E aí eu não falei pra minha mãe que eu ia voltar. Meia hora depois me ofereceram o último voo da FAB. Olha como são as coisas. E aí eu falei: eu vou voltar. E aí eu resolvo voltar e eu faço surpresa. Rafa, nesse período que você ficou, como que você sentiu a sociedade israelense? Como que você sentiu
os israelenses com relação, além da comoção, né, além de toda a dor, todo o sofrimento, com relação ao governo? Você sentia revolta, você sentia apoio, você sentia unidade? Na sua interpretação? Naquele momento não era uma questão, porque assim, eu sempre comparo. Sabe aquela teoria de que você precisa de 6 pessoas para conhecer o mundo todo? Né? Então, se eu conheço você, que conhece o outro, você conhece o mundo inteiro. Lá em Israel, você precisava de 2 para conhecer alguém que foi sequestrado, alguém que foi morto, alguém que estava na festa, entendeu? Então, assim, todo mundo conhecia alguém que sofreu algo nesse dia do atentado. Ou foi sequestrado, não sei se vocês sabem, mas nesse dia do 7 de outubro, sequestraram 250 cidadãos israelenses. Não só israelenses, desculpa. 250 pessoas que estavam em Israel. Crianças, idosos, pessoas do exército, civis, ou seja, se tornou uma comoção enorme, igual você falou. E aí, só que eu vi algo inacreditável, que foi a união. Independente o que você acha do governo, independente qual que é a sua opinião política, independente de quem você seja, a união. O que tinha de gente me oferecendo ajuda, me ligava, e não era do governo, não só do governo, tinha gente de todos os lugares me ligando e falando o que você precisa. Me deram comida, me deram roupa, porque eu perdi roupa lá, me deram tudo. Tudo que eu precisava eles me deram. Não era uma questão assim, vamos questionar o governo. Hoje, passado quase um ano, já é uma questão. Mas naquele momento não se passava, não era pauta. A única preocupação era pegar os reféns e ver o que ia acontecer com os terroristas. Então, essa era tipo, o ambiente de Israel. Era realmente muito triste. Se sentia um ambiente triste, um ambiente caótico, mas ao mesmo tempo era um ambiente de ajuda. Do tipo, não estamos sozinhos, todo mundo segura a mão de todo mundo. E aí você voltou? Voltei. E a partir desse momento você resolveu ficar no Brasil para contar a sua história, para palestrar a respeito. Mas até o dia que você toma essa decisão de começar a viajar e contar o drama que você viveu, a sua cabeça, Rafa, emocionalmente, como é que você se preparou? Você fez análise ou terapia, enfim, você teve um trabalho com psicólogos lá, mas depois que você voltou, como que você consegue... É interessante eu te perguntar como que você consegue lidar com certas coisas, porque você fala de coisas básicas, como você mesmo disse, que ninguém percebe. Todo mundo faz xixi toda hora e ninguém lembra do xixi. O xixi para você se tornou algo significativo, como se tornou significativo respirar. Como é que você consegue lidar com essas emoções para conseguir, rotineiramente agora, falar disso? Bom, primeiro que assim, quando eu voltei pro Brasil, eu tava eu voltei recebendo muito amor. Então, assim, eu sempre recebi muito amor das pessoas. Eu tive uma base, que são amigos, família, pessoas que realmente falavam assim, Rafa, o que você precisar, eu tô aqui. Então, eu sempre falava muito sobre o que aconteceu comigo desde o início. Eu não deixei isso pra mim. Tanto com jornais, quanto familiares, quanto amigos, eu sempre falei muito. Porque eu acho que botar pra fora ajuda. Quando você bota pra fora seus problemas, ajuda. E aí eu sofri um ataque antissemita. 2 semanas depois que eu voltei pro Brasil, eu tava numa festa na Vila Madalena, lá em São Paulo, é uma rua de bares, tipo Savassi aqui, né? E aí um menino, ele ouviu minha história, ele ouviu que eu era de Israel, e aí ele me chega e fala, eu sou Hamas e eu quero a morte de todos os judeus. Pra quem não sabe, o Hamas foi quem me atacou. Então, assim, imagina assim, você quase morre desse jeito que eu contei minha história, e um mês depois, no país que você cresceu, nasceu, te falam isso. Então eu senti muito medo aqui no Brasil. Só que eu senti uma necessidade de que as pessoas ouvissem minha história. Então eu começo a dar palestras. Porque eu falo assim, pô, no Brasil não tem sobrevivente de um atentado terrorista. Com a minha história, não existe. Não existe igual, assim. Eu tenho imagens, eu tenho vídeos, minha palestra é muito, muito cheia de conteúdo. E eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu no 7 de outubro, para que tenha uma outra visão. Porque, assim, hoje o antissemitismo cresceu 1000%. O que é o antissemitismo, né? É o ódio contra os judeus e ataque às instituições judaicas, a judeus. Então, esse ódio aumentou muito. Eu sempre falo, o que o judeu aqui no Brasil tem a ver com a política de Israel? Tipo, independente, você pode apoiar, não apoiar, mas o que o judeu aqui tem a ver com isso? E por que eu sou atacado por ser judeu?
Então, assim, eu começo a mostrar isso para as pessoas, para os brasileiros. Então, eu começo a dar palestra para mostrar esse lado do que aconteceu comigo. A questão, por que Israel está em guerra? As pessoas elas não conseguem entender que é uma guerra contra o terrorismo, não contra os palestinos. Eu sempre falo, eu não sinto ódio, eu não sinto rancor. Você ouviu minha história? Era para eu sentir isso. E eu não sinto. Eu não sinto mesmo, assim. Porque eu entendo que essa guerra é contra o terrorismo e é uma... E que há palestinos subjugados pelo terrorismo. Exato. Inclusive, um dos meus melhores amigos em Tel Aviv, o nome dele é Mohammed. Ele reza 5 vezes por dia. E eu fui conversar com ele depois do atentado. Ele falou, Rafa, morreu muito muçulmano também. Eles não perguntavam quem era quem. Rafa, eu quero pegar um gancho nesse momento, porque eu queria tentar explicar um pouquinho disso para as pessoas. A gente está diante de uma pessoa que viveu como testemunha ocular as piores coisas que alguém pode experimentar. E ele está falando de forma bem clara. Ele não tem ódio. E isso é muito comum na sociedade israelense. Isso é mais comum ainda em todos os judeus do mundo inteiro. Judeu não odeia ninguém, judeu não odeia árabe, judeu não quer morte de palestino, judeu não está feliz com o que está acontecendo em Gaza. Ninguém fica satisfeito de ver criança e idoso, de ver 1,5 milhão de pessoas subjugadas pelo terror. Ninguém está feliz com o que está acontecendo. Essa história, essa guerra se resume a um Estado brigando para defender seus cidadãos contra um bando de terroristas financiados por outros terroristas internacionais. Isso é muito importante que todo mundo saiba, Rafa, porque tem sempre essa história de achar que há uma guerra entre judeu e palestino. Não, não há. Não, tanto é que quem comanda os palestinos, a faixa de Gaza, é o terrorismo. Eu sempre falo assim, por que quando as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos, ninguém questionou o direito dos Estados Unidos ir atrás do Bin Laden? Demorou 10 anos. E ninguém questionou esses 10 anos. Por que Israel é questionado quando se defende desses terroristas? E um ponto principal que as pessoas esquecem, os sequestrados. Se tem uma guerra hoje em dia, é porque no dia 7 foram 250 sequestrados. Hoje ainda tem 101 em cativeiro, na mão de terroristas. Imagina uma mulher que foi sequestrada e foi abusada no dia 7, ela deu à luz a um filho de um terrorista em cativeiro. Então imagina o bebê, imagina os idosos, tipo assim, as pessoas esquecem desses sequestrados. É uma comparação que eu até faço. Imagina o Brasil, ele é atacado por terroristas, sequestram 250 cidadãos brasileiros. O que você fala? É muito complicado. Você fala o quê? Não vamos iniciar uma guerra, vamos deixar eles lá sequestrados e tá tudo bem. Ou você fala, não, eu vou atrás deles. O que você fala para um familiar? O que você fala para alguém que tá passando por isso? É muito complicado. Então, assim, é uma guerra que nem você falou, ninguém tá feliz com isso. A gente não tá feliz com isso. É uma guerra que ninguém está ganhando. É uma guerra que não é um jogo de futebol, não tem um vencedor. São 100 sequestrados hoje que estão sofrendo todos os dias em cativeiro e tem os palestinos que sofrem o efeito colateral de uma guerra que o Hamas começou. Eu sempre falo, antes do dia 7 de outubro não tinha guerra. Quando o Hamas invadiu Israel e resolveu fazer o que fez, a barbaridade que eles fizeram, os estupros, o terrorismo, eles torturaram as pessoas. Inclusive, uma coisa que eu vou falar, pouca gente sabe. A festa salvou o resto do país. Por quê? Porque se os terroristas não tivessem perdido tanto tempo abusando das meninas e torturando as pessoas, eles teriam percorrido o país inteiro. Eu fiquei 5 horas lá dentro. E ainda estava tendo terroristas. Eles podiam eles podiam percorrer o país inteiro em 5 horas. O tamanho de Israel é o tamanho de Sergipe. Você demora, assim, em 6 horas você percorre do norte do país até o sul. Em 6 horas. Ou seja, eles podiam ter ido para vários lugares. Mas eles resolveram fazer o que eles fizeram. Então, não obviamente de propósito, mas sem querer, essa festa salvou o resto do país. Porque os terroristas realmente fizeram barbaridade com os jovens e com as jovens que estavam lá. Inclusive uma menina brasileira, a Bruna, ela foi morta lá e foi descoberto que, infelizmente, ela foi abusada. Então, assim, os terroristas fizeram a festa como parque de diversão deles. Rafa, daqui para frente, cara, na sua vida, assim, você já se projetou, você ainda é muito jovem, tem menos de 30 anos, mas você pensa em voltar para Israel, se você pensa em constituir família e fala assim, poxa vida, imagina você falou da sua mãe, né? Eu sou pai de uma menina de 18 anos, eu não consigo imaginar.
algo assim acontecer na minha vida. Isso você acha que vai deixar reflexos futuros para você? Aonde viver, se vai ter filhos, como viver? Olha, Futuro. Eu já estudei, né? Estudei administração, mas hoje eu quero estudar psicologia. Eu quero ajudar as pessoas. É isso que eu quero. Você não tem noção como é bom você dar uma palestra e ver, principalmente para adolescente, que eu vou nas escolas. Você vê um adolescente olhar para você e falar obrigado. Falar, eu tenho meus traumas, e ver você fazendo o que você está fazendo me dá força. Eu recebo mensagem assim direto. Quase que você está se expondo dessa forma por algo tão sério que você quer dizer que incentiva adolescentes, até porque não dá para medir o grau de dor de cada um, mas você acaba incentivando adolescentes com problemas, entre aspas, menores, também a se expor. É isso que você está falando? Não só adolescentes. Você estimula, qualquer você ser humano, incentiva. Qualquer ser humano. É impressionante o retorno que eu tenho das pessoas. Eu não vou mentir, todo mundo sai da minha palestra chorando. Mas também tem uma forma de superação, do tipo assim, pô, eu tô falando aqui tudo que aconteceu comigo e eu tô aqui de pé, sabe? E eu tenho muita confiança que tudo vai dar certo, que o mundo é bom, eu tenho confiança nisso. Você falou em constituir família, eu quero constituir uma família, eu quero viver minha vida de uma forma agradável, mas eu quero ajudar as pessoas. E talvez minha experiência, ela possa... É um meio para isso. Eu falo que, assim, poucas pessoas têm o poder que eu tenho. Porque isso é um poder, você mexer com as pessoas. Imagina você estar numa sala com 50 adolescentes que nunca ouviram falar de Israel, mas ouvir minha história e falar, uau, ele está aqui falando sobre isso. E como que ele está assim? Fazendo terapia, falando sobre o que aconteceu. A terapia, para você ter noção, eu faço até hoje. Com o mesmo psicólogo israelense, à distância. Desde tudo que começou, eu faço até hoje. E eu não vou parar, porque... Uma coisa que eu aprendi vai vir esses pensamentos, vai vir a minha história, vai vir as imagens. A questão é como eu vou reagir a isso. Eu vou ficar chorando ou eu vou pegar isso e me fazer mais forte disso? E outra coisa, todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem tristezas na vida. Todo mundo tem algo que machuca. Então, você tem que pegar isso e assim, eu não vou falar que ser forte, porque eu não gosto quando a gente fala que tem que ser forte. A gente tem que se permitir chorar, tem que se permitir ficar retraído às vezes. Mas você fazer disso não algo da sua vida, entendeu? Ou seja, pegar um dia e chorar não vai fazer mal, mas no dia seguinte você levantar a cabeça e falar, cara, eu vou fazer algo diferente. Eu vou pegar isso para me motivar, para mudar as pessoas, para fazer o bem. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. O meu talvez não é comparável, não dá para comparar o meu com o seu, com o de outras pessoas. Mas eu tento fazer do meu trauma um modelo de como tentar superar isso de uma certa forma, assim. Você é mais novo, bem mais novo do que eu. Tem um filme antigo chamado Rock Lutador, e é uma franquia, acho que 4 ou 5 episódios, 4 ou 5 filmes. Em um deles ele fala algo mais ou menos assim, não é sobre o quanto você consegue bater, é sobre o quanto você consegue apanhar. Você acabou de falar isso que vem à minha mente, assim. Olha, Rafa, eu se pudesse, como pai, né, te abraçar e te acolher, eu faria isso com muito prazer, com muito gosto. Mas diante de tudo que aconteceu com você, eu só posso te dizer o seguinte, de alguma forma, você já encontrou o seu propósito, de alguma forma seja feliz, né, e tente fazer dessa catástrofe que aconteceu para você e para tantas pessoas, tente fazer algo bom e você está fazendo. Parabéns pelo trabalho que você está desempenhando, parabéns por ser um sobrevivente e obrigado de verdade por ter batido esse papo com a gente. Querendo, as portas do Fator vão estar sempre abertas para você, as portas de Belo Horizonte vão estar sempre abertas para você. Não, obrigado e obrigado Belo Horizonte por ter aberto as portas para mim, eu estou sendo bem recebido aqui. Só uma coisa que eu falo é que hoje o meu trabalho é dar palestras porque eu acredito na educação. Eu acredito que a educação ela realmente é o caminho para a paz. E hoje eu faço isso através de uma ONG, que é a Stand With Us. Então, hoje eu trabalho com a Stand With Us porque eles não têm um lado, não é partidário, não tem uma questão de viés, é uma questão de realmente educar para a paz. Então, realmente, esse é o Rafael, é realmente uma pessoa que acredita na paz e acredita que a educação pode mudar as pessoas. Eu realmente acredito que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar quem está me ouvindo e a mim mesmo. Isso é o mais importante. Então, obrigado de novo, viu? Beleza.
Pessoal, obrigado quem acompanhou ao vivo esse programa, obrigado. Depois podem assistir a qualquer hora no canal do YouTube, pode também visitar o portal O Fator, o vídeo vai estar lá com uma coluna minha. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu sei que não é um programa divertido de se fazer, mas é fundamental sempre para histórias boas ou ruins a gente conhecer a história da história.